Eu tenho uma mensagem breve, mas muito importante para trazer. Está em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3. E os 3 primeiros versículos trazem uma mensagem muito importante. E eu quero convidar você que está aí nas redes sociais, assistindo, aqui na igreja, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Obrigado, pastor Dudu, pelo convite e por me abençoar, permitindo trazer a palavra de Deus nessa manhã aqui. Amigos, capítulo 3 da primeira epístola de João fala algo muito especial, mas talvez muito negligenciado nos últimos tempos. É simples, mas é profundo. E na verdade é a medula de tudo aquilo que nós acreditamos como igreja. Tudo aquilo que nós acreditamos como igreja. Tudo aquilo que nós acreditamos como clubes bravadores. Tudo aquilo que nós acreditamos como líderes de Cristo nessa terra. Tudo aquilo que fazemos na igreja, dos templos maiores do mundo aos templos menores do mundo, de Taguatins a Arraias do Tocantins, de cada canto dessa terra, em todos os movimentos, em todos os lugares, na rede de transmissão Novo Tempo, nos maiores clubes, não somente do estado do Tocantins, mas de todo o estado e de todo o mundo, do menor clube. Tudo que nós fazemos tem a ver com o primeiro versículo da primeira epístola de João, no capítulo 3. Tudo tem a ver com isso. Amor. Amor. Tudo que nós fazemos tem a ver com o amor de Deus por mim e por você. Posso ouvir um amém? Amém. E olha só o que diz a palavra de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Irmão, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é amado por Deus. Pastor, mas Deus me ama sabendo quem realmente eu sou? Deus ama você. Pastor, mas Deus me ama mesmo se um dia meu pai me abandonou, a minha família me abandonou, as pessoas que eu gostaria que me amassem não me amaram, do tanto que eu gostaria que me amasse. Deus ama você. Pastor, Deus me ama mesmo eu estando distante dele, Deus ama você. Não há nada nesse mundo que você faça que faça parar Deus de amar você. Nada, absolutamente nada nesse mundo pode fazer o amor de Deus diminuir por você. Nada, irmão, nada, absolutamente nada. A Bíblia diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. E o amor de Deus por mim e por você é tão grande a ponto de sermos chamados de quê? Filho. Filho de Deus. Você sabe que privilégio é ser chamado de filho? Talvez aqueles que não são pais ainda não entendem, mas um dia entenderão. Eu disse o seguinte para minha filha Ana Beatriz, de 15 anos. Um rapaz se engraçou com ela, correu grande risco de vida durante esse período, por mais que ele não saiba disso. E a minha filha está no IABC, e aí ela falou: papai, fulano está próximo a mim. Eu falei: quem é fulano, minha jovem? E ela disse para mim o nome do rapaz: é o filho do pastor Ciclano. Eu falei assim: olha,
eu tenho algumas ressalvas, filha. Minha filha toda educada, né? Ela, não, mas eu falei para ele que eu não vou namorar, porque eu preciso terminar os meus estudos. É a minha prioridade, papai. Eu falei, beleza, filho. Só que ele disse para mim que vai me esperar. É desse que diz que espera que eu tenho medo. É desse que diz assim, eu espero, eu te amo demais, né? Eu faço tudo por você. Esse aí é que eu tenho medo, sabe? Aquele mais grosseirão, mais raiz, mais igual eu assim, ele não tem muito perigo não, mas aquele muito encantador, ele pode levar sua filha num abrir e fechar de olhos, irmão. Tem que tomar cuidado. Então, dessa escola que fui eu, doutorado, antes do meu casamento, eu já conheço. Então eu fui conversar com ela dos critérios do homem que deve ser o namorado dela. Eu falei, primeiro, filha, não pode ser absolutamente uma pessoa que não é adventista. E segundo, não pode ser um adventista. Como assim, pai? Tem que ser adventista, mas só pode ser um adventista se esse adventista for filho de Deus. Porque tem adventista que não é filho de Deus, porque ele não ama Deus. Deus ama ele e considera ele filho, mas ele se comporta como bastardo. Então, nem todo aquele que diz que é adventista. É assim a vida. É igual político. Nem todo político que fala que é honesto, ele é honesto. Nem todo aquele que te diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia já ensinou esse princípio. Segundo, filha. Terceiro, filha, ele não pode ser preguiçoso, porque o maior desgosto para o seu pai, que trabalha e ama trabalhar, e trabalha muito mesmo, é ter um genro preguiçoso. É como se eu estivesse morrendo todo dia, sabendo que minha filha namora um ser humano preguiçoso, porque nem o demônio tem preguiça. O diabo, o único pecado que o diabo não comete é a preguiça, irmão. O resto, ele faz tudo. Agora, a preguiça é o único pecado que ele não comete. Então, não traz alguém que é pior do que o diabo para mim, né? Nem o diabo tem preguiça. Entendi, pai. Quarto, não vem com petista também, não. Entendeu? Olha, as crianças estão aplaudindo aqui, tá vendo? Não é adulto não, é criança que está aplaudindo aqui. Não vem com petista. Papai ama e quer vê-los no céu, mas não está preparado para ter, né? Com todo o respeito. E também bolsonarista não. Venha com alguém que tenha consciência do seu futuro e que não jogue fora as suas escolhas. Venha certinho. Vem com maluco de um lado nem de outro, não. Deixa tudo organizadinho. Papai não tem muita cabeça para conversar com quem crê em comunismo, não, né? Porque depois de tudo que eu li sobre comunismo e aí eu entendi que eu sou, na verdade, cristão, amém? E creio na palavra de Deus, amém? E respeito todo tipo de opinião, não tem problema, desde que respeite a minha também. Então veja, não venha com isso. E por último, filha, não pode ser vascaíno. Mas eu mudei de ideia. Porque o vascaíno pode ser o homem mais fiel do mundo. Porque ele nunca levantou um título e não desiste do seu time. Ele é fiel não, sim ou não? É fiel o vascaíno. Quantos vascaínos aqui na igreja aqui? Então, parabéns, irmão. Ô, irmão, você escolheu. Isso aí vai até o final, irmão. Até o final. Então, assim, brincadeiras à parte, irmão. A última coisa que eu disse para minha filha foi: filha,
Case com alguém que tem capacidade de dar a vida por você, que morra no seu lugar, porque o seu pai, se preciso for morrer por você, o seu pai vai fazer isso por você. Então, tenha um homem à altura do seu pai, que tenha coragem de dar a vida, literalmente, por você. Por isso que quando eu falo aqui para você que se você não for pai, talvez você não entenda, ou mãe, um pai e uma mãe tem a capacidade de dar a vida no lugar do filho. Por isso é tão importante quando a Bíblia diz, amigos, nós somos, olha quanto amor tem concedido o Pai. Aí a Bíblia usa a expressão, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Amém? Diz João, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A Ele mesmo. Então, a primeira coisa que a Bíblia diz, a importância de eu entender que eu sou alguém amado por Deus, independente daquilo que eu penso, daquilo que eu escolho, se eu sou vascaíno, flamenguista, petista, bolsonarista, se eu sou de esquerda, de direita, não importa isso para Deus. Deus não tem critérios para amar. Todo ser que respira é amado por Deus. Amém, igreja? Se você crê que todo ser que respira é amado por Deus, coloca aí agora nos comentários, eu creio, e manda essa mensagem para alguém que você acredita que ele é amado por Deus. Todo ser que respira é amado por Deus. Todo ser que respira. Eu já tive contato com pessoas que fizeram coisas ruins da sua vida, e a maior pergunta, ou a pergunta mais comum dentro de um presídio é: será que Deus me ama de verdade? Porque diante daquilo que somos e dos erros que cometemos, nós podemos duvidar, porque acreditamos muitas vezes que Deus condiciona o seu amor às coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Deus não condiciona o seu amor às coisas que nós fazemos. Nós somos amados por Deus do jeito que somos. Amém? Está claro isso, irmão? Está claro isso? O negócio aqui deu ruim. Pronto. Nós somos amados por Deus, não importa as nossas escolhas. Agora, o versículo 2 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como assim, pastor? O que a Bíblia está dizendo? Você é filho de Deus, sim ou não? Diga amém. Eu sou filho de Deus, diga. Eu sou filho de Deus, diga. Eu sou filho de Deus, diga. Você é filho de Deus, diga amém. E quem é filho de Deus é porque Deus o considera muito e o ama muito. Mas ainda não somos tudo aquilo que podemos ser. É isso que a Bíblia está falando. Que tem algo maior ainda do que apenas ser filho de Deus. A Bíblia diz assim, amados agora, pois somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Pastor, quer dizer então que eu sou amado por Deus, sou filho de Deus, não importa o que eu faço, Deus me ama. Não importa, Deus te ama, não importa o que você faça. Mas ainda há algo melhor para você ser. É sobre isso que a Bíblia está falando. Você é filho de Deus, você foi salvo por Deus, você aceitou a Deus como seu Senhor.
mas você ainda não é tudo aquilo que poderia ser. Ainda haveremos de ser algo melhor do que somos. Amém? Ou você acha que já está bom? Alguém aqui acha que já está no topo? Eu já consegui ser o melhor do que eu poderia ser. Irmão, você pode ser fiel a Deus, pregar o Evangelho, vir à igreja, ser dizimista, ser fiel ao Senhor, cuidar da sua família, se envolver nos ministérios da igreja, dar o seu melhor, ser servo de Deus, amigo de todos. Você pode cumprir fielmente a parte que te corresponde, ser cortês e obediente, cuidar do seu corpo, manter a consciência limpa. Você pode ter um cântico no coração. Você pode ir aonde Deus mandar. Você pode ser um escolhido de Deus. Você pode fazer pelo Senhor e viajar muito pelo Senhor, levar a palavra do Senhor em todos os lugares. Você pode acumular anos na presença de Deus. Eu posso estar falando para pessoas que têm 30 anos, que são adventistas, pessoas que são líderes há muito tempo, gente que fundou essa igreja, gente que está aí conectado, que tem anos e anos e anos que serve ao Senhor, que acumulou experiências para o Senhor. Por mais que você seja pastor, por mais que você seja líder de igreja, você ainda não é tudo aquilo que poderia ser. A Bíblia diz que um dia haveremos de ser algo melhor do que somos. Quando Deus declara isso na palavra, Deus entende as limitações do ser humano. Ele pode não concordar, mas Ele entende as limitações. É por isso que para amar Ele não coloca limite. Porque se Ele não entendesse as limitações dos homens e das mulheres desse mundo, Deus não poderia amar incondicionalmente. Mas Deus, conhecendo as suas limitações, Ele sabe que precisa, e pela graça dEle, e pelo seu caráter que é amor, porque Deus é amor, amém? E Deus sendo amor, Ele ama você por completo, independentemente de você conseguir ser tudo aquilo que você pode ser. E nessa caminhada, quando você começa e é batizado, você começa a sua caminhada com Deus, você louva, você canta, você lê a palavra de Deus todos os dias, você não perde um ano bíblico, você não perde um culto, você não perde um sermão, tudo toca você, o seu coração, a sua vida, você constrói espiritualmente. Você prega o Evangelho, ajuda as pessoas, vai para a clínica pregar, vai para os lugares pregar, faz parte da vida de outros. É assim que começa a caminhada cristã, amando a Deus, sendo recíproco com esse amor. Você recebeu esse amor, agora você não somente responde ao amor de Deus, mas você compartilha o amor com outros também. Mas o tempo passa, e a reciprocidade do amor tende a passar também. É por isso que Deus não poderia colocar um limite para considerar você filho ou para amar você. Porque Ele sabe que no caminho os amores podem se apagar. O amor pode esfriar. E a alegria que era contagiante no começo ao ser considerado filho, pode agora se tornar um fardo, porque filho é amado, mas filho também tem responsabilidades. Você é filho de Deus, e Deus ama você, mas Deus espera algo de você também. Não é um amor barato, não. Deus espera algo. E sabendo que você não pode entregar tudo, Ele diz que um dia haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas um dia vai se manifestar. Você crê, irmão?
Olha o que ele termina dizendo. Sabemos, versículo 2, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Resumido, eu amo esse texto porque ele resume a história da vida cristã inteira em 3 versículos. Nós somos amados por Deus. Deus amou tanto que enviou o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor me salvou. E agora eu não sou filho da treva, eu não sou filho do diabo, eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus. Só que por mais que eu caminhe essa caminhada, há limitações na minha vida, há quedas na minha vida, há problemas na minha vida que não vão atrapalhar o amor de Deus. Deus vai continuar me amando. Eu tenho um amigo que diz assim, ó, eu acho que Deus te ama mais do que a mim. Ele fala isso. Meu amigo Guedelha. Está lá no NASP hoje, ele trabalha. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, cara, porque tu é abençoado demais. Tudo que tu põe tua mão, prospera, ele fala. Eu lembro da minha ordenação, um tempo atrás, que meu presidente falou, se eu pudesse comparar você com alguém da mitologia grega, eu compararia a Midas. Tudo que toca vira ouro. Eu falei, e por que eu não sou rico, chefe? Então, que tudo que eu toco vira ouro. Irmão, não é o toque do homem, mas eu concordo com o meu amigo. Eu sou um ser humano abençoado por Deus, irmão. Mas a bênção de Deus na minha vida não tem a ver com o que eu tenho. Até porque se eu juntar um pouquinho, não dá minhas 2.600 galinhas ainda que eu gostaria de ter na minha... Se Jesus não voltar, quando eu me aposentar. Vou criar galinha e vender ovo. É isso. Eu já tenho 157 galinhas, irmão. Já estou cuidando, tá? Entendo tudo de criar galinha já. Tudo. Agora você imagina, não é pelo que eu tenho, é pelo aquele que me considera filho. A bênção é por ser filho. Todo aquele que nele crê pode ser filho, sim ou não? Você que escolhe se você quer ser um filho abençoado ou não. Você pode ser abençoado por Deus, porque você é filho de Deus. Só que ainda nós não somos aquele filho que deveríamos ser. E eu queria que você pensasse agora no seu coração, o que você faz como filho, que é a maior prova de que você ainda poderia melhorar. O que você faz como desbravador, que apesar de vir e fazer um voto diante de Deus e diante de todas as pessoas, todavia há coisas na nossa vida que precisam melhorar. Como Deus sabe disso, Deus ele diz, só tem um dia que isso vai ser perfeito. Quando ele se manifestar nas nuvens do céu com poder e grande glória, veremos ele face a face e agora seremos semelhantemente a ele, porque o veremos como Cristo verdadeiramente é. Amém? Então, irmão, se você quer ser perfeito, infelizmente eu preciso lhe fazer um convite. Geralmente, como pastor, eu convido as pessoas para virem à igreja, mas nesse caso eu prefiro e eu preciso convidar você para sair da igreja. Se você veio à igreja adventista do sétimo dia, um dia procurou essa igreja, entrou por essas portas, porque o seu desejo é ser perfeito aqui nessa terra e aqui dentro dessa igreja. Eu, como pastor dessa igreja, como ministro do evangelho nessa igreja, ordenado, formado por essa igreja, com consciência bíblica sobre a igreja que é remanescente dessa terra, amém? A igreja verdadeira dessa terra, amém? Eu preciso te dizer que não é essa teologia que essa igreja prega, crê ou explica.
E principalmente, não é essa teologia que a Bíblia diz que nós devemos pregar. Se você veio a esta igreja, a este culto, se você está conectado e é até membro de outra igreja e talvez olha para a igreja adventista como sendo um povo que acredita na perfeição do homem aqui na terra pela guarda dos mandamentos, eu quero lhe convidar a sair dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, batizado, e você crê nisso, e é isso que você defende, a perfeição do homem pela força do seu poder, dos seus atos e do cumprimento dos requisitos de um filho, amigo, eu posso, com todo carinho, infelizmente, eu preciso te convidar a ir para outras igrejas que defendem exatamente isso, que ao ser batizado, você se torna um ser humano perfeito. Não é isso que nós pregamos, não é isso que crê a Bíblia, ao contrário. O Senhor considera você como um filho, mas Ele sabe que o único dia que você vai ser perfeito, como realmente Ele é quando Ele se manifestar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Deu para entender, irmão? Então por que você ainda se acha um lixo? Então por que você quer desistir do caminho? Então por que você olha para os outros e acha que os outros não são dignos do mesmo amor e da mesma graça que perdoa você? Então por que você cruza os braços na igreja e não quer compartilhar uma mensagem que transforma em você num filho e potencial ser humano perfeito por toda a eternidade na volta de Jesus? Por quê? É porque você tem problemas com o amor de Deus. Você ainda não entendeu o amor de Deus. E quando a gente fala que Deus ama você, você acha que isso é algo simples e que não tem nada a ver com a salvação. Só aquele que crê no amor de Deus pode ser salvo. E só aquele que persiste em reconstruir e nutrir o seu amor em Deus, pode um dia amá-lo para todo sempre. É assim. É só isso. Não tem muito segredo, não. Eu poderia complicar o entendimento para você, mas eu vim aqui hoje em nome de Jesus dizer para você, por amor a Jesus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Por amor a Jesus. Tentarei ser puro, bondoso, leal. Darei o meu melhor para guardar a lei dos desbravadores. Darei o meu melhor para ser servo de Deus e ser amigo de todos. Porque todos que dão trabalho para ser amigo. Se eu pudesse traduzir à luz do que João está falando, era assim que eu deveria traduzir para você. Por amor a Jesus, por amor a Jesus, por amor a Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. E que o Senhor, nosso Deus, continue nos guardando, a fim de que quando Jesus voltar, aí Ele vai tirar de mim, por exemplo, a primeira coisa que Ele vai tirar de mim, o pecado. Amém? Tá. Zerado. E depois, de mim, estou falando de mim, Ele vai tirar a calvície, vai começar a crescer cabelos. Está zerado. Apesar de que no céu, como não vai ter esse tipo de problema, né? Eu posso ficar calvo para sempre. Eu já fui aqui mesmo. Por que eu vou ficar? Agora já está salvo, vou viver para sempre. Acabou. Não tem problema com isso. A terceira coisa que Deus vai fazer quando Ele voltar e manifestar nele o poder dele, do amor que vai me transformar para sempre, é tirar minhas tatuagens. Aí Ele vai tirar minhas tatuagens. Aí vai sair a dos dedos, a dos braços, a da perna.
E as minhas filhas que nunca me viram sem tatuagem, vão viver com seu pai para sempre sem tatuagem. A única marca do pecado que vai ficar está na mão de Jesus Cristo. Esta é a única marca permitida entrar no céu. Essa já está lá intercedendo por você. Aí ele vai tirar isso também. E vai começar a organizar aquilo que eu não sou ainda, mas que quando ele se manifestar, eu poderei ser. Mas só para aqueles que nunca desistiram de amar e de buscar e de tentar ser puro, bondoso e leal, de tentar guardar a lei dos desbravadores, de tentar ser servo de Deus e amigo de todos, mesmo não conseguindo, um dia conseguiremos para todo sempre. Um dia, lá em Palma Sul, esse ano, na cerimônia do reencontro, eu entrei com o pastor Cadu, pastor nosso da União, nosso líder. Eu estava com o meu uniforme, e aí tinha as criancinhas assim, sentadas, os nossos aventureiros, no clube Terra Azul, pode ser? Terra Azul. E sentados, aí o menininho veio, eu gosto de conversar, porque eles são sinceros, né? Igual o adulto, que a gente chega, ô pastor, tudo bom? Tudo bem? Ô pastor, que bom, hein? Ô, o senhor é benção. Que nada. Fala a verdade. Você crê mesmo que eu seja benção? O adulto, ele gosta de dar uma fingida, mas a criança não. A criança, ela vai para o céu, por isso tem que ser como ela para entrar no céu, amém? Aí eu cheguei assim, ó, pertinho, aí ele, ô pastor, o que é isso aqui? Aí eu mostrei, isso aqui é a plaquinha do meu nome, com a minha função, de onde eu estou, aonde represento. Aí ele, e isso aqui, pastor, o que é? Aí eu falei, isso aqui são as classes dos aventureiros, estava com o uniforme. Aí o outro falou, e esses riscos na mão do senhor? E esses riscos na mão do senhor, o que é isso aí? Aí o departamental da União olhou para mim, rindo. Fala para ele. Eu falei, essa aqui é uma especialidade que eu fiz, que é proibido fazer. E não faz parte do clube. Pois é, um dia, quando ele voltar e se manifestar, ele vai resolver aquilo que tanto dói na sua vida, que ainda você não conseguiu resolver. Mas só para aquele que tenta fazer aqui. O que desiste, amigo? O que desiste? O que olha para o outro e acha que o outro não é digno do amor e do perdão que ele recebeu, esquece. Você não vai para o céu, irmão. Você não vai para o céu. Aquele que declara que o outro não entra, coitado, você está fora. Mas aqueles que pela graça vivem, buscando melhorar e amarem a Deus, por mais que não seja, quando Ele voltar, nós seremos. Amém? Gostaria de perguntar, quantos aqui nessa manhã, quantos aqui nesse sermão, assistindo a sua casa, gostariam de dizer, Senhor, faz do teu amor a fonte da minha vida. Quero ver as mãos. Que vocês coloquem em pé nesse momento. Coloquem em pé. Eu vou orar, depois nós vamos ter o encerramento da nossa cerimônia. Senhor, por amor ao Senhor, nos ajude a ser puros, bondadosos, leais. Nos ajude a guardar as leis da Tua palavra. Nos ajude, por amor, a ser servo do Senhor e a ser servo de todos ao nosso redor. Em nome de Jesus.